Aprovada a resolução que desburocratiza o uso da DAP. Medidas para garantir a vacinação dos farmacêuticos contra a Covid-19 são reavaliadas em plenário. Novo projeto editorial da revista Farmácia Brasileira é lançado oficialmente. Ritmo de trabalho da Comissão de Tomada de Contas é intensificado. Esses foram os principais assuntos da 51ª plenária do Conselho Federal de Farmácia. Confira agora no Conexão CFF. Realizada em 25 e 26 de fevereiro, a plenária do CFF começou com um ato simbólico de minuto de silêncio, em homenagem aos mais de 250 mil brasileiros que perderam a vida em decorrência da Covid-19. Entre os assuntos debatidos nos 2 dias de reunião, a vacinação dos farmacêuticos foi exaustivamente discutida. Os conselheiros federais de praticamente todos os estados relataram que, apesar de prevista pelo Ministério da Saúde, a imunização da classe farmacêutica está sendo prejudicada pela escassez de doses nos municípios. O Conselho reavaliou as medidas para garantir a proteção dos profissionais. Para o cumprimento do Plano Nacional de Vacinação, o CFF vai reiterar as cobranças feitas aos gestores municipais e estaduais, buscando viabilizar o reconhecimento merecido ao farmacêutico como profissional da linha de frente no combate à pandemia. O órgão também reforçou a recomendação aos membros que compõem o plenário e CRFs, para que haja acompanhamento e intervenção em cada estado, junto às secretarias de saúde, visando zelar pelo direito dos farmacêuticos enquanto profissionais da saúde. A Resolução 612 de 2015 foi reformulada. O uso de declaração de atividade profissional foi desburocratizado. A DAP é o documento que os estabelecimentos utilizam na contratação do farmacêutico substituto para assumir responsabilidade técnica temporária em casos de eventuais ausências do farmacêutico RT. São 2 as principais mudanças que nós podemos destacar. Entre elas é que, a partir de agora, o farmacêutico ele pode fazer a DAP até mesmo no ato da fiscalização. No momento que ele está sendo fiscalizado, ele pode confeccionar a DAP e protocolizar ela no Conselho. Outra observação também, outro destaque que nós gostaríamos de enfatizar, é que só basta a assinatura do farmacêutico que está substituindo. Dessa forma, podemos evitar autos de infração lavrados e assinados pelo farmacêutico, por conta da falta da assinatura ou por falta do documento necessário, que é a DAP. A revista Farmácia Brasileira está de cara nova e a primeira edição no formato do novo projeto foi lançada oficialmente na reunião plenária. Com muita satisfação que fizemos o relançamento da revista Farmácia Brasileira. É uma revista tradicional do Conselho Federal de Farmácia, que foi concebida em 1993, ficou paralisada por alguns anos. Nós retomamos a versão impressa, foi um esforço muito grande da equipe de comunicação do Conselho Federal, que em tempo recorde, em 30 dias, a gente conseguiu fazer as entrevistas, fazer a edição da revista e a impressão. Não deixe de acessar a versão digital no nosso portal cff.org.br/revista. O tema da primeira edição da revista Farmácia Brasileira, dentro desse novo formato, foi Vacinas contra a Covid-19. Editada por ocasião da liberação do uso emergencial pela Anvisa, a revista traz uma cobertura completa sobre esse momento tão importante para o país. O conselheiro federal de farmácia pelo Distrito Federal, Forlan Oliveira, falou sobre o conteúdo da revista e também sobre a nova oportunidade de atualização para os farmacêuticos, que ele está coordenando. Essa edição é dedicada exclusivamente ao assunto Covid-19. Nela, nós encontraremos informações importantes, inclusive sobre a vacinação.
Falando em vacinação, saibam vocês que o Conselho Federal de Farmácia está em fase final de conclusão de um grande programa de capacitação para os farmacêuticos na vacinação. Em breve, esse curso estará disponível de forma gratuita para todos os farmacêuticos e farmacêuticas do Brasil. E temos outra boa notícia. O CFF estuda uma alternativa para desonerar os custos para farmacêuticos e empresas que entram com recursos de processos julgados pelos conselhos regionais. Durante a reunião plenária, foi debatido a questão de implantar o sistema de digitalização dos processos administrativos fiscais dentro do Conselho Federal e Regional de Farmácia. Isso veio foi debatido através de uma proposta que foi trazida pelo conselheiro Romeu, do estado do Acre. Queria deixar claro que o Conselho Federal de Farmácia está trabalhando fortemente para digitalizar todos esses processos e extinguir os valores cobrados com porte de remessa. Esse porte de remessa é um valor cobrado para as empresas ou profissionais farmacêuticos que recorrem ao Conselho Federal de Farmácia dos seus processos. Agora, que tal aprender um pouco sobre o funcionamento da Comissão de Tomada de Contas do CFF? Então vamos lá. A CTC é formada por conselheiros federais eleitos pelos seus pares para examinar e emitir pareceres sobre os processos de prestação de contas dos conselhos federal e regionais de farmácia. O presidente da comissão falou ao CFF-TV sobre o trabalho realizado em 2020, ano em que o trabalho presencial ficou restrito apenas aos últimos 5 meses. Realmente houve um certo acúmulo de processos no ano passado em função da questão da pandemia. O Conselho Federal de Farmácia passou a se reunir regularmente a partir de julho, mais ou menos, e a comissão passou a frequentar mês a mês o Conselho Federal para analisar os processos. A maioria dos processos aqui são físicos e quando nós recebemos após a análise do setor de auditoria do Conselho Federal de Farmácia. Feita a auditoria, dado todo o encaminhamento para que os regionais se justifiquem com as glosas da auditoria, a Comissão de Tomada de Contas analisa e emite um parecer. Após esse parecer, o processo vai ao plenário, o plenário ele dá seu veredito final. A maioria foi aprovado com ressalvas, porque às vezes tem alguns erros administrativos que a gente aponta para que não ocorram no ano seguinte. E os processos de prestação de contas da verba da fiscalização para o aprimoramento da fiscalização, que todos foram aprovados sem ressalvas. E isso é importante porque a verba do ano seguinte, no caso do ano corrente, agora de 2021, só é liberado se a prestação do ano anterior estiver aprovada. E chegamos ao fim de mais uma edição do Conexão CFF. Para ficar sempre muito bem informado sobre os principais assuntos da profissão farmacêutica, acompanhe o trabalho do CFF nos nossos canais de comunicação. Até a próxima!